Olá, terráqueos. Chegou a hora de você ouvir algumas verdades, apesar de eu ser o pai da mentira. Episódio 4. A estratégia do diabo para abortar o teu chamado. Abertamente falarei o que faço para frustrar milhares de ministérios pelo mundo afora. Senta a bunda na cadeira e presta atenção nessa aula maligna. Eu sou Satanás, o adversário. Minha missão é frustrar o propósito de Deus na vida de cada cristão com uma missão de salvação. Assim como usei Pedro para tentar impedir Jesus, tenho várias táticas para desviar os servos de Deus. Vi Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, cheio de cuidados, mas vulnerável ao medo e à dúvida. Sussurrei em seu ouvido, alimentando seu medo do sofrimento e da morte de Jesus. Nunca, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele disse. Pedro não sabia, mas estava ecoando minhas palavras. Ele não conseguia ver o plano maior de Deus, e por um momento, conseguiu usar sua própria compaixão para tentar impedir a missão de Jesus. Felizmente para o reino, Jesus viu através do engano e me repreendeu. Minha estratégia é adaptar minhas táticas às fraquezas individuais de cada cristão. Veja Marta, preocupada com muitas coisas, perdia no trabalho e nas preocupações diárias, desviando seu foco de Jesus. Ao ocupar sua mente com tarefas mundanas, ela perdeu o momento de aprendizado aos pés do Mestre, deixando passar oportunidades de crescimento espiritual. Em outra ocasião, vi um jovem rico com grande potencial para o reino de Deus. Ele buscava Jesus, mas seu amor pelo dinheiro era maior. Coloquei no coração dele o medo de perder suas posses. Quando Jesus o desafiou a vender tudo e segui-lo, jovem se afastou triste. Uma alma perdida para o materialismo, um servo potencial desviando-se de seu chamado. Paulo, antes Saulo, perseguidor dos cristãos, foi um de meus maiores triunfos. Usei sua dedicação e fidelidade pela lei para cegá-lo ao verdadeiro caminho de Deus. Fiz com que ele acreditasse que estava fazendo a vontade de Deus, enquanto destruía a igreja nascente. Porém, até eu soube da intervenção divina no caminho de Damasco. Paulo se tornou um dos maiores missionários, mas até então, causei muito dano. Nas igrejas primitivas, semeei discórdia e divisão. Em Corinto, fiz com que os cristãos se alinhassem a diferentes líderes, criando facções. Desviei seu foco do evangelho, e eles começaram a discutir sobre quem era o maior. A unidade foi quebrada, a missão comprometida. Paulo teve que intervir novamente para corrigir e restaurar a igreja. Nos tempos modernos, continua a mesma missão. Doutrinas falsas e distrações tecnológicas são minhas ferramentas favoritas. Muitos cristãos passam horas nas redes sociais, consumindo conteúdo vazio, em vez de buscar a Deus e sua palavra. Igrejas inteiras estão mais focadas em entretenimento do que em pregação sólida e discipulado. Nas famílias, uso o cansaço e o desânimo para afastar pais de seus filhos. Horários ocupados e preocupações financeiras substituem o tempo de oração e leitura bíblica em família. Assim, a próxima geração cresce sem fundamento espiritual sólido, suscetível às minhas mentiras. Uso até mesmo o sucesso para desviar cristãos. Quando obtêm sucesso em seus empreendimentos, fazem o que quer que possam para manter essa posição. Ao ganharem conforto e status, muitos perdem a urgência de compartilhar o evangelho. O mundanismo substitui o fervor espiritual. Missionários e pastores são alvos primordiais. Provoco cansaço, desânimo e conflitos internos em seus ministérios. Quando conseguem algum sucesso, lanço tentações de orgulho e moralidade. Muitos caíram por causa disso, prejudicando a obra e deixando o rebanho disperso e vulnerável. Mas há aqueles que resistem. Apesar de meus esforços, vejo o poder de Deus sustentando-os. Por isso, não descanso, continuo procurando brechas, plantando dúvidas e distrações. Ainda assim, tem uns intercessores, aqueles que se dedicam à oração. A batalha é constante, mas nunca subestimo o poder de um cristão verdadeiramente comprometido com sua missão. Sou Satanás, e meu objetivo é impedir o avanço do reino, mas sei que no fim, sou um inimigo derrotado. Enquanto isso, continuo a lutar, tentando desviar o máximo possível. A guerra espiritual é real, e cada cristão deve estar vigilante e armado com a verdade. Assim como tentei usar Pedro para impedir Jesus, continuo tentando desviar todos os que têm um chamado de salvação. Minha missão é frustrá-los, mas a vitória final pertence ao Senhor. E isso você sabe que não é novidade para ninguém.
Citarei um caso bem específico de um ministério que consegui destruir para você ver como sou astuto. Ana era uma jovem devota, cheia de fé e fervor. Seu coração ardia com o desejo de levar a mensagem do evangelho a todos que encontrava. Ela era como uma luz brilhante no meio das trevas, e eu sabia que precisava apagá-la. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Ana tinha um chamado claro de Deus, sua fidelidade a levava a orar incessantemente, jejuar e pregar a palavra com autoridade. Muitas almas foram salvas através do seu ministério. Eu sabia que, se não fizesse algo, o impacto dela seria devastador para o meu reino. Foi então que encontrei uma brecha. Ana começou a se sentir exausta e sobrecarregada. Ela começou a se comparar com outros pregadores e sentiu que nunca fazia o suficiente. Infiltrei pensamentos de dúvida e insegurança em sua mente. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Através de amigos que não compartilhavam da mesma fé, Ana começou a ouvir palavras de desânimo. Eles a persuadiram a buscar um pouco de diversão, dizendo que ela precisava de equilíbrio. Ela acreditou na mentira de que podia servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Começou a frequentar lugares que não edificavam sua fé. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Mateus 6:24. Ana começou a se afastar de sua comunhão com Deus, sua vida de oração diminuiu, e sua leitura da Bíblia tornou-se esporádica. Com o tempo, seu fervor se apagou, e ela deixou de ganhar almas para Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Resumindo, Ana perdeu seu chamado. Na verdade, ela sim o abandonou, e eu celebrei sua queda. Mas esta história não é apenas sobre ela, é um alerta para todos os cristãos. Não deem brechas, sejam vigilantes e protejam seu chamado com todas as suas forças. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:13. Eu, Satanás, sempre estarei à espreita, esperando por uma oportunidade. Não se deixem enganar. Fiquem firmes na fé e se esforcem ao máximo para resistir aos meus encantos de pecado, e só me resistindo para conseguir escapar da minha teia. No próximo vídeo você verá como meus servos são úteis ao meu reino, como suas influências arrastam milhares de inúteis direto para o inferno, como suas canções hipnotizam uma terça parte da humanidade. Você não pode perder este fantástico show. Até lá, agora deixe-me ir, preciso rodear um pouco a terra. Neste canal, Desperta Tu que Dormes, buscamos mostrar claramente que o inimigo não tem nada a esconder nos dias atuais. Queremos que todos saibam discernir o propósito principal deste canal, evitando julgamentos desnecessários que muitas vezes surgem devido à raiz da religiosidade presente em muitos. Pedimos que compartilhem este vídeo com o máximo de pessoas possível e que se inscrevam no canal, pois muitos vídeos já estão prontos para serem lançados. É importante reforçar que a voz diabólica presente no vídeo é uma demonstração clara de como Satanás é e age no mundo com suas obras malignas. Este canal existe para despertar as pessoas, para que estejam alertas e conscientes das influências negativas ao seu redor. Portanto, contamos com o seu apoio para espalhar esta mensagem e ajudar a combater o mal através da verdade. Jesus já derrotou Satanás na cruz, mas você precisa vigiar. A morte